o Danilo falou, a nossa terra está pronta para receber a palavra. Nós estamos com o coração sensível a receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas o Senhor fará, mas tudo depende do nosso posicionamento. O pastor declarou, vários homens que subiram aqui nesse altar declarou, que vamos ter o melhor ano de 2025. Mas para que esse melhor ano de 2025 aconteça, precisa acontecer uma metanoia dentro de cada um de nós. A nossa mente precisa ser transformada em Cristo. A nossa mente precisa ser renovada no Senhor, para que verdadeiramente todas as coisas venham a acontecer. Todas as coisas venham a ser transformadas. E para que nós possamos viver o melhor ano de 2025. Porque 2024 passou. Eu lembro as primícias de 2024. O pastor falava aqui, quando a gente inaugurou esse templo aqui no ano 2020, tantas coisas passou, tantos anos se passaram, mas o Luiz, eu não tenho vivido o melhor dessa terra. E eu preciso adentrar nesse ambiente de viver o melhor dessa terra. Porque não é pelo muito fazer, não é por muito falar, mas é pelo muito viver. E o Dudu até falou um dos textos que eu ia falar, está em 2 Coríntios, depois você lê, não precisa abrir, 2 Coríntios 3, que fala que nós somos cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. Nós somos uma representação de Cristo, um alto preço foi pago para que nós sejamos essa carta. E nós precisamos viver esse evangelho nesse ano de 2025. Nós precisamos ter as nossas vidas transformadas pelo poder de Deus. Nós precisamos viver verdadeiramente um evangelho do Senhor, para que verdadeiramente nós tenhamos um ano de 2025 maravilhoso. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. A palavra do Senhor no livro de Sansão. Oi? Perdão, gente, a gente fica nervoso aqui. Perdão. Mas primeiro até esqueci, gente. Queria apresentar a minha esposa, a Valquíria. Levanta aí, meu amor. Os meus 3 filhos, Débora, Davi e eu ia falar Tomás. Débora, Daniel e Davi. É o DDD. Deixa ficar nervoso. O Tomazinho não tá, nosso neto. E eu sou muito grato à família que Deus me deu. Eu amo verdadeiramente a minha casa, a minha família. Às vezes falta palavra para expressar, né, o que a gente sente pela nossa casa. Meu amor, eu queria mesmo diante do altar do Senhor falar que eu te amo e daria a minha vida por você. Quero mesmo honrar a sua vida, porque foi você que me levou para Cristo. Foi você que mostrou verdadeiramente esse Senhor para nossa casa. Um dia você conheceu e mostrou para todos nós. E hoje nós vivemos esse evangelho. E não é fácil, irmão, porque a gente vive uma vida de casal, a gente é muita renúncia. Mas a gente sabe que em tudo o Senhor manifesta a glória dele. Amém? Eu te amo, meu amor, eu te amo, meus filhos. E vamos para agora Juízes 13, meus irmãos. Não é Sansão, é Juízes. Vocês entenderam errado, perdão. Mas a palavra do Senhor vai falar aqui no livro de Juízes 13, de um casal, de Manoá e sua esposa. Aquela mulher era estéril, ela não podia ter filhos. A palavra de Deus aqui não relata sobre isso, mas eu creio que aquela mulher, ela buscava a presença de Deus. Ela buscava o Senhor em relação àquela situação que ela vivia. Porque naquele tempo, se uma mulher ela não podia ter filho, isso era motivo de vergonha. Eu creio que para aquela mulher aquilo era uma vergonha. E ela começa a buscar a presença de Deus, justamente com seu marido Manoá. E aquela mulher, ela recebe uma dádiva de Deus. Ela recebe uma graça, um favor imerecido do Senhor. Porque nós não somos dignos de nada, a não ser pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E aquela mulher, ela recebe uma graça, e ela vai ter um filho. E um anjo do Senhor aparece àquela mulher e começa a falar: o seu filho será um nazireu de Deus, um separado, um escolhido, um homem
de grandes feitos, de grandes coisas, mas ele precisa ser separado. E para que ele seja separado, você vai ter que cumprir 3 coisas: não poderá passar navalha na sua cabeça, não poderá tocar coisa imunda e não poderá beber bebida fermentada. E diante daquilo ali, o seu marido não está naquele momento, ele convida o anjo novamente, e aquela mulher ora e o anjo de novo aparece para ela. E para aquela família foi um momento de muita alegria, festejar o nascimento de um filho. Quantos de nós, irmãos, festejamos quando os nossos filhos nascem? E foi muito falado aqui sobre uma geração que está por vir, uma geração que vai nos anteceder, uma geração que vai suceder a nós ministerialmente. E o Danilo até falou com muita propriedade ontem: irmã, você que não tem um filho, clame ao Senhor. Você que ainda até ontem era estéril, busque a presença de Deus, que o Senhor te fará mãe de filhos. O Senhor derramará sobre o seu ventre nesse tempo, e você daqui 9 meses vai estar testemunhando da majestade e do poder de Deus sobre a sua vida. Porque essa mulher, ela buscou o Senhor, e ela encontrou graça diante do Senhor. E aquela mulher, ela gera um filho a Deus. E é tanto momento de alegria que no decorrer do texto, Manoá oferece um sacrifício ao Senhor. E sobre uma rocha, ele oferece um sacrifício ao Senhor para aquele filho que ia nascer. A rocha fala muito sobre Jesus, sobre Cristo, e ele oferece uma rocha. Houve uma manifestação temporária de Deus naquele lugar, que manifestou um anjo de Deus para revelar aquela mulher. E ela recebe e concebe e tem um filho. E esse filho, ela coloca o nome de Sansão, que quer dizer pequeno sol. Aquele homem se tornaria um juiz sobre aquela nação. Ele se tornaria um homem de grandes feitos, de grandes coisas, mas que durante a sua caminhada, meus irmãos, ele se perdeu naquilo que deveria fazer, naquilo que verdadeiramente era o propósito de Deus para a vida dele. E no capítulo 14 de Juízes, vai discorrer sobre Sansão. Primeiro eu falei sobre os seus pais, agora eu quero falar sobre Sansão. Sansão era um separado, um homem escolhido, um homem que eu creio que seus pais criaram ele num propósito, ensinaram o caminho, ensinaram tudo aquilo que eles deviam fazer. Mas Sansão, meus irmãos, talvez seja como cada um de nós. Às vezes queremos dar uma mãozinha para Deus, ou queremos dar uma ajudadinha para Deus. E quando nós fazemos isso, muitas das vezes nós saímos do propósito do Senhor. E Sansão, naquilo que ele quis fazer, ele quer buscar uma mulher filisteia para casar. E ele fala para os seus pais: pais, eu vi uma mulher lá em Timana. Eu vi uma mulher lá, Tímina. Eu vi uma mulher lá, bonita, formosa. E no meu desejo, eu quero casar com ela. A minha vontade, porque aqui não tem nenhuma mulher que me interessa. E eu quero aquela mulher. E seus pais o orientam, irmãos. Os seus pais que zelam por ele, que cuidam dele, orientam eles: meu filho, será que entre o nosso povo não tem nenhuma mulher que você possa tomar como esposa? E ele: não, eu quero aquela. E muitas das vezes, irmãos, somos nós: eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu desejo isso. Mas será que isso está na vontade do Senhor? Será que isso é a vontade do Senhor para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família? O que tem feito, o que nós temos feito das escolhas que o Senhor tem para nós? Nós temos caminhado nela ou nós temos desprezado elas? E Sansão, com essa escolha que ele fez, ele vai e toma aquela mulher como esposa. E quando eles estão indo, tomando aquela mulher como esposa, ele está indo, caminhando, e no dado momento ele encontra um leão.
Aquele leão ruge para ele, como se diz, berra para ele e vai de encontro a ele. Mas ele, tomado pelo espírito, ele mata aquele leão. E aquele leão é jogado lá como uma carniça para a morte. E no dado momento, Sansão está voltando pelo mesmo caminho, trajetando aquilo que está fora do propósito do Senhor. Ele encontra aquele leão lá deitado de novo. E aquele leão, que um dia foi uma vitória que Deus deu para ele, ele começa a contemplar aquilo ali de novo. Ele começa a olhar aquele leão, e no meio daquele leão, no meio daquela carniça, ele vê um favo de mel. E tomando daquele favo de mel, que parecia ser legal, parecia ser bonito, parecia ser gostoso, ele vai lá e toma daquele favo de mel, e ele ele quebra o seu primeiro voto de Nazireu. As delícias desse mundo, irmão, todos os dias elas são colocadas diante de nós. Todos os dias as delícias desse mundo são colocadas diante de nós, mas depende da minha e da sua escolha. O que eu vou fazer com ela? Todo dia tem uma proposta diferente, todo dia tem algo novo, todo dia Satanás, como se diz, ele lança uma seta para encontrar em nós um desejo de tocar, para a gente voltar naquilo que a gente era. Cada um aqui, meu irmão, sabe o que é o seu, como se diz, a sua ferida, né? Sua ferida na carne, seu espinho na carne, é essa expressão que eu queria usar. Todo mundo aqui sabe com o seu espinho na carne, mas depende de nós querer ou não voltar a esse lugar, voltar a esse ambiente. A escolha está nas nossas mãos. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio para fazer aquilo que desejamos, que queremos e ansiamos para fazer. E Sansão, naquele momento, ele vende a grande vitória dele, ele voltou. Então não sei qual que é o espinho na sua carne. Se às vezes uma bebida, se às vezes é o cigarro, se às vezes é uma prostituição, se às vezes é uma pornografia, se às vezes um roubo, alguma coisa, você sabe. E todo dia Satanás, ele vai te tentar nessa área, para ver se você volta lá e quebra o seu voto diante do Senhor. E não bastante isso, irmão, ele vai e quebra o seu segundo voto, quando ele resolve escolher uma mulher que não era do propósito, porque ela não estava no propósito de Deus. Mas com a escolha de Sansão, o Senhor achou uma oportunidade de ir contra os filisteus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que aquilo ali não era a vontade do Senhor, porque o Senhor não podia quebrar a lei. Sansão não podia casar com a mulher filisteia, mas a escolha dele levou para aquele lugar. A escolha dele levou ele para um ambiente para se perder a ternura que Deus tinha sobre ele. E não bastante isso, mas quando ele pega aquele mel, ele leva para os seus pais. Os seus pais comer daquilo que não era o propósito do Senhor. Isso me fala muito, irmãos, de uma geração que tem estado diante de nós. E nós, como pai, muitas vezes somos muito permissivos naquilo que os nossos filhos querem fazer. E nós precisamos ser pais que balizam nossos filhos, que direcionam e dão direção para aquilo que eles devem fazer e como eles devem fazer. E eu vejo muito claro nesse texto aqui, para mim, faltou um pouco de mais de punho dos pais de Sansão, para direcionar, balizar, insistir. Ele não quis o que os pais dele orientaram ele. Ele não quis, ele não falou, não, mesmo vocês me orientando e me falando, eu vou buscar uma mulher filisteia para casar comigo. Irmãos, e na nossa casa um dia não foi diferente. Um dia, eu me lembro quando fosse hoje, o nosso filho Daniel, um dia, irmãos, ele quis rebelar, sair fora do propósito, sair daquilo que era a vontade de Deus. Começou com umas coisinhas, né? Como todo jovem, fora do propósito do Senhor. E aquilo ali foi nos desgastando.
Um dia eu cheguei do trabalho, ele estava, a Valquíria foi me contar algumas coisas, e aquele dia foi um basta, para mim e para ele, porque aquele dia eu corrigi eles de uma forma como nunca antes, mas aquela correção, ela doeu mais em mim como um pai, eu acho que é dele. Mas aquela correção, irmão, foi um balizador na vida dele. Porque depois daquele dia, nós não ficamos sabendo mais de nada. Mas foi necessário aquele dia, aquela correção, aquelas cintadas, para que a vida dele fosse transformada. Doeu demais em mim. Doeu demais na Valquíria, que ela me falava. E foi demais. Foi muito forte, mas eu creio que balizou. Eu choro de dor, mas não choro de arrependimento, porque mudou a história dele, mudou a vida dele. E hoje nós podemos testemunhar. Disso que tem acontecido na vida dele, da vida que tem sido transformada, do exemplo que tem sido para o Davi, do exemplo que eu creio que tem sido para a Débora, daquilo que ele tem feito na nossa casa, daquilo que ele tem gerado dentro de casa. Nós conhecemos nosso filho, nós sabemos quem ele é. Ele tem gerado algo muito forte, eu creio. Vai errar, irmão, ele é um jovem, 19 anos, vai errar muito ainda, mas eu e a mãe dele estaremos por ele, com nossas mãos estendidas, para direcionar e balizar a vida dele. E temos que sim, irmão, sobre nossa casa, sobre nossos filhos. Muitos aqui são pais, e quem não é, vai ser. Nós precisamos dar direção para os nossos filhos. Não importa, vai doer. Quando você corrige um filho, dói, mas é bom, porque a própria Deus fala que a vara adoece a criança, ela demonstra a criança, e para que não seja vergonha para nossas vidas. Mas Sansão, voltando à história, misericórdia, Sansão, o relógio corre demais, misericórdia. E Sansão, naquele propósito que ele fez, daquilo que ele tinha feito fora do propósito do Senhor, ele comete o segundo ato, ele quebra o seu segundo voto de Nazireu. Ele promove uma festa, ele promove uma festança para comemorar aquilo que estava fora do propósito de Deus. Naquele ambiente, ele bebe bebida alcoólica, ele foge, quebra o seu segundo voto de Nazireu. E não somente isso, irmãos, Sansão, ele gostava muito de brincar com o pecado, de brincar com aquilo que estava fora da presença de Deus. E não obstante disso, ele casa com aquela mulher, ele vai e está com aquela mulher, depois o pai dela, ele sai, ele volta para a terra dele, aquela mulher é dado a um outro marido, e ele volta lá revoltado com a situação, e ele mata alguns homens, toma suas roupas, depois ele incendeia a seara dos filisteus, e os filisteus vão tomando raiva dele, mas ele é um homem que a misericórdia do Senhor estava sobre ele. Ele brincava, ele fazia aquelas coisas, mas a misericórdia do Senhor estava sobre ele. E quando ele põe fogo, os filisteus saem contra ele, já quebrando um voto, mas ele toca mais uma vez um cadáver. E a palavra fala que ele pegou uma queixada de um jumento. E naquele dia ele quebra seu voto mais uma vez, e ele consegue ainda matar 1000 homens. Ele vai e mata 1000 homens. E não obstante disso, meus irmãos, Sansão, ele era tendencioso a estar com outras mulheres. Aquele homem, ele vai e pega mais uma prostituta, vai em uma cidade, e naquela cidade eles cercam ele pega as portais daquela cidade, que pesava, não sei, o pastor um dia falou até quantos quilos que era, acho que era 800 quilos cada portal daquele, e ele 600, então ele pegou quase 1,2 toneladas e saiu correndo com aquele nas costas, subindo morro acima, porque a misericórdia do Senhor ainda estava sobre ele e sobre aquilo que ele estava fazendo.
Mas Sansão, como eu falei, eu estou meio contando os textos, não dá tempo a gente ler, porque tem que cumprir o nosso horário aqui. Mas Sansão, como eu falei, ele gostava de brincar com os prazeres dessa vida. E Sansão, brincando com os prazeres dessa vida, ele conhece mais uma mulher. E aquela mulher, literalmente, é o fim para ele. Mas ele brinca com Dalila. Por 3 vezes, ele fala para Dalila. Dalila pede: qual que é o seu segredo? Qual que é o seu voto ainda que você ainda não quebrou? Interessante, porque quando ele vai narrar sobre o seu voto para ela, na última circunstância, ele já sabia que ele tinha quebrado os 2 votos dele. Porque ele não fala dos outros votos, ele fala que ele era nazireu e que não podia passar navalha sobre a cabeça dele. Então ele já sabia de tudo aquilo que ele estava fazendo errado, tudo aquilo que ele estava fazendo fora do propósito do Senhor. E aquele homem brinca com Dalila: não, se me amarrar com cordas novas, eu não vou sair, não tem jeito de me soltar. E os filisteus vinham, ele arrebentava as cordas. Aí amarra uns trem nas minhas tranças, porque os filisteus vinham e ele arrebentava. E de novo, mais uma vez, os filisteus vinham e ele arrebentava os filisteus. Mas num dado momento, meu Deus, meus irmãos, a palavra de Deus vai falar que aquela mulher amolestou ele tanto, que ele já estava, como se diz, louco, doido, já não suportava mais a pressão que aquela mulher fazia sobre ele. Mas por que aquela mulher fez tudo aquilo na vida dele? Porque ele estava ausente da presença de Deus. Muitas vezes o pecado vai bater a nossa porta, mas nós estivermos diante da presença do Senhor, do mesmo jeito que ele vai, ele volta. Porque nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. E acaba que Sansão, ele conta para aquela mulher, ele fala para aquela mulher, Dalila, qual era o seu último voto que faltava ser quebrado, que não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. E aquela mulher coloca ele para dormir no pecado, na prostituição, que aquela mulher era uma prostituta. Os deleites do pecado para ele era tão bom que ele já estava dormindo nos deleites do pecado. E aquele homem, ele dorme no colo daquela mulher, e aquela mulher corta os cabelos dele. E o último voto de Nazireu havia se acabado. Tudo aquilo que o Senhor havia prometido, tudo aquilo que o Senhor havia dado para ele, para a casa dele, para a família dele, ele se perde naquele momento. Naquele momento, ele perde a presença de Deus. E o que mais me pega nessa palavra, irmãos, o que mais me pega, que quando Sansão se levanta, ele não sabia que o Espírito havia apartado dele. Isso é um perigo, meus irmãos, para as nossas vidas. Isso é um perigo para cada um de nós, não sabermos mais se o Espírito ele habita em nós ou se ele não está conosco. Porque não é sobre ouvir no culto no domingo, não é se eu venho na escola na terça-feira, não é se eu participo de uma mesa na quinta-feira. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a intimidade, porque isso que eu faço não me habilita a ter o Espírito Santo, mas uma entrega, um lugar de adoração, um lugar de intimidade. Essas coisas que eu faço é bom para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, me dá direção, me dá sabedoria, me dá entendimento do que eu devo fazer, como eu devo agir, por onde que eu devo caminhar, aquilo que eu preciso, norteia a minha vida e me dá direção. Mas só a intimidade nos revela aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para cada um de nós. Porque eu olhando daqui, irmãos, eu creio que todos vocês têm um Espírito Santo que habita em vocês. Todos vocês são cheios da glória de Deus, são cheios do poder de Deus. E não, irmão, não nos deixe ser pegos pensando, ou como Sansão, não sabia que o Espírito havia apartado dele. Mas o Senhor,
é um Deus maravilhoso, soberano. E a palavra de Deus vai falar no 16, 22, depois vocês vão ler, discorre lá na sua casa, lê todo do 13 ao 16, falando sobre a história de Sansão. Mas vai dizer que quando ele é aprisionado, irmão, os seus olhos, a primeira coisa que os filisteus fazem, furam os seus olhos. E se a gente for ver no decorrer de tudo aquilo que Sansão fez, a maior janela do pecado dele era os olhos, porque ele cobiçava as mulheres nos olhos, e foi a primeira coisa que foi vazado nele, porque seus pais ofereceram várias mulheres que eles poderiam casar, mas ele estava preocupado muito mais com a feição, com o estereótipo, do que o interno. E aquele homem, quando ele é pego, seus olhos são vazados, ele é tratado como um bobo da corte, ele é colocado numa roda para alegrar o povo. Um lugar onde um homem que matou 1000 filisteus, ele é transformado num homem como um palhaço. Isso é o que a gente tem que nos cuidar. Porque, irmãos, o diabo, quando ele entra na vida da gente, irmãos, ele entra para sapatear. Ele não entra só para brincar. E no lugar de honra, ele nos traz humilhação. Ele nos leva para um lugar de humilhação. Mas quando a gente não está diante do Senhor, o Satanás, ele pode nos levar para esse lugar. Amém? E pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, aquele homem, ele tem um encontro novamente com o Senhor. A palavra de Deus vai relatar aqui no 16, 22, vai falar assim, que os seus cabelos começaram a crescer novamente. Ele começou a ir para um lugar de restabelecer um lugar no Senhor. Eu creio que ele se arrependeu. Eu creio que ele buscou um lugar de misericórdia no Senhor. Ele buscou um lugar de estar com o Senhor. Ele buscou um lugar de propósito, de viver um propósito para o Senhor. Ele buscou esse lugar tanto, meu irmão, que o seu livro está escrito lá no livro de Hebreus 11, nos heróis da fé. Aquele homem não passou desapercebido, mas é porque mesmo no ambiente terrível que ele estava, com seus olhos vazados, cego, humilhado, eu creio que ele lembrou do Senhor, nosso Deus. E a palavra de Deus vai falar que Sansão, ele pega as pilastras daquele lugar, e ele pede para um rapaz estar lá, levar até aquelas pilastras daquele lugar. E a palavra de Deus vai falar que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Ele cumpriu um propósito na vida dele. Por isso seu nome está escrito no livro de Hebreus. Mas eu queria, irmãos, que vocês pensassem em algo. E sobre isso eu queria finalizar a minha palavra. Como tem sido a nossa caminhada com o Senhor? Como nós temos buscado a presença de Deus? Cada um aqui sabe a sua história, sabe a trajetória, sabe o seu caminho. Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos viver esse 2025 um ano diferente. E diante disso, eu quero até pedir perdão para o pastor, como fez o Natan, um homem de honra. Um homem que fez, depois da ministração do pastor Carlinhos, pastor Marquinhos, ele chegou, pediu perdão e me admirou muito, Natan. A sua atitude, eu te admiro ainda mais. Eu queria pedir perdão mesmo, pastor, porque nesse ano 2024, talvez a gente deixou muitas coisas a desejar, mas que nesse ano 2025, a gente possa adentrar no lugar, de alcançar uma pequena porção daquilo que o Senhor é, uma pequena porção daquilo que o Senhor representa para o reino de Deus. Uma pequena porção, irmão, porque o pastor Douglas, ele estabelece níveis altos, porque ele é assim, é o caráter dele, é a pessoa dele, é ele, é essa pessoa, e tudo aquilo que ele faz, ele é um nível alto. E durante esse ano 2024, eu creio, pastor, que nós não fomos aquilo que precisávamos ser. Nós deixamos a desejar, e diante do Senhor eu peço perdão,
para que nós possamos entrar no ano de 2025 fazendo, pelejando e querendo conquistar grandes coisas, e que nesse ano a gente possa mesmo fazer diferença nessa casa, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, Sansão, ele teve uma oportunidade no final da sua vida de reconhecer aquilo que era o Senhor. E Sansão, na sua caminhada, irmãos, ele desonrou os seus pais, que eram autoridade sobre a vida dele naquele momento. Ele desonrou a Deus por não cumprir o chamado de Deus, para não cumprir aquilo que Deus fez. E ele também desonrou, irmão, as pessoas que acreditavam nele. E baseado nisso, meus irmãos, a gente precisa entender tudo aquilo que foi ministrado nessas primícias. E tem muitas coisas que têm sido muito fortes para mim nessas primícias. São os filhos, uma geração que não se pode perder para Satanás. Uma geração que precisa trilhar um caminho do Senhor. Porque quando o pastor Bruno ministrava, ele falou que o profeta, acho que Eliseu, né? Eliseu mandou matar aqueles 42 jovens. Uma geração se perdeu ali naquele lugar. Uma geração foi morta naquele lugar. Não queremos ser como os pais que matam uma geração. Nós precisamos ser aqueles como Jessé, que um dia Davi, ele impulsionou para a guerra, ele impulsionou para o propósito, ele impulsionou para aquilo que era a vontade de Deus. E como Naamã também, irmãos, Naamã, ele impulsionou a rainha para o propósito de Deus. E nós precisamos nesse tempo, irmãos, ser pais que geram esse ambiente para os nossos filhos. Eu sei que tem alguns casais que a gente tem conversado, que tem se maravilhado em tudo aquilo que Deus tem feito e derramado sobre essa geração desses meninos. Eu tinha uma foto, até queria postar, eu ia pedir para a Valquíria. Estava o Davi e o Rafael Filho aqui orando. Vem a netinha do Alexandre, irmão, colocou as mãos sobre elas. E ela adorava, buscava a intimidade, irmão. É uma geração que tem ansiado pela presença de Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de chamar os filhos aqui na frente. Todos vocês que é filho, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês, para que vocês sejam uma geração que busca a presença de Deus, uma geração que queima verdadeiramente pelo Senhor, uma geração que não importa, que não está preocupado com as coisas lá fora, mas está queimando e adorando o Senhor. Vem aqui para frente, coloque todo mundo de pé. Hoje apareceu um profeta lá comigo nessa tarde. A gente falava sobre a palavra e falou: não, irmão, Deus tem grandes coisas para essa geração. Irmão, e tudo que eu fiz nessa tarde, para vocês verem, meu pai, ele nunca me mandou uma mensagem. Nunca. Meu pai nunca me mandou uma mensagem. E nessa tarde, ele me mandou uma mensagem. Nunca. Sabe o que é nunca? O Zé Felipe, ele é testemunha, meu sobrinho. Meu pai, acho que ele nem nunca. Ele me mandou uma mensagem. E nessa tarde, ele me mandou uma mensagem. Eu vou em cada Davi, vem cá, Dani, eu queria que vocês orassem para essa geração. E vocês, meninos, fica assim, vocês orassem um pelo outro. Isso que eu senti muito forte no meu coração. Vocês impartissem o coração de vocês um com o outro, orando e declarando palavras de bênção sobre a vida de vocês. Declarando que vocês serão o futuro de uma geração que vão queimar pelo Senhor. Vocês são os seus pais, vão estender a mão de lá, declarando a intercessão. Um povo que intercede, um povo que clama pela geração que está aqui. O louvor vai fazer a adoração e nós vamos declarar a proclamação. Amém? Então curva sua cabeça. Pode orar, vocês orem um pelos outros, crianças. Vou pedir para o Davi orar primeiro. Então Daniel. Amém, Espírito Santo. Peço para que você aumente a sua presença sobre esse lugar agora.
Aumente a sua presença agora, Espírito. Venha com o peso da sua Pra glória. entender Eu clamo que por anjos só ministradores Deus neste lugar. Eu oro pelo Espírito da profecia e comece a caminhar nesse lugar. Pai, eu oro para que essa geração seja uma geração que no seu coração queima o primeiro mandamento. O mandamento de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Pai, eu oro por uma geração, Senhor, que deseja gastar a sua vida diante de Ti, Pai. Uma geração que não se importa com os prazeres desse mundo, mas se importa com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Pai, eu oro para que o Senhor levante homens como levantou na Inglaterra, avivalistas como de lá, mas com sangue crente brasileiro. Pai, homens com o manto de John Wesley, homens com o manto de John Fletcher, mas com um sangue quente brasileiro. O Senhor declarou sobre o Brasil que algo viria daqui. E eu creio, eu tenho uma convicção que o Senhor gerou em mim há alguns anos, que da minha geração esse avivamento sairia. Eu oro, Senhor, aviva os nossos corações, Pai. Ministre o seu fogo sobre nós, Deus. Pai, eu oro por uma confraria de João Batistas, uma confraria de Estevãos, uma confraria de Marias. Espírito Santo, aumente o peso da sua presença agora. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muitos declaram sobre essa geração que é a geração mais ansiosa, é a geração mais distraída, é a geração da depressão. Mas eu lanço por terra agora, em nome de Jesus, todas essas afirmações. Volte os nossos olhos para Ti, Senhor. Volte os nossos olhos para Ti, Senhor. Volte os nossos olhos para Ti, Senhor. Não existe nada mais valioso do que a Sua presença. Não existe nada mais valioso do que Te conhecer, Senhor. Eu oro para que o Senhor imunde essa geração com o mesmo espírito de intercessão do qual os moravianos foram tocados, que gastaram 100 anos orando sem cessar pela Sua presença. Mas eu também oro, Senhor, para que com esse mesmo espírito de intercessão o Senhor flua com um anseio pelo ID, um anseio por missões, para que o mundo conheça a Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Em nome de Jesus. Ó Pai, a minha geração, eu creio que o legado dos avós, dos pais e dos irmãos cairão sobre a minha geração. Que um avivamento começará sobre a minha geração, Pai. Eu creio que essa é a geração escolhida por Ti, meu Pai. E eu creio nisso. Eu creio que muitos cairão nas grandezas do mundo, mas outros irão no Teu caminho e profetizarão sobre a Tua volta, meu Pai. Muitos desviarão do Teu caminho, mas os que são Teus escolhidos pregarão a Tua palavra a toda essa nação e a fora dessa nação, até os confins da terra, meu Pai. Eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. Agora vocês, filhos, vá e ore aos seus pais. Ore pelos seus pais. Declaram palavras sobre a vida deles.